Estamos começando o programa Intercampus. Eu sou Ana Flávia Pereira e você pode acompanhar nossa programação pela frequência 870M, pela internet no site radio.ufg.br ou ainda pelo aplicativo Minha UFG. Trabalhadores rurais que atuam na aplicação de agrotóxicos em lavouras do Sudeste e Sudoeste do estado de Goiás apresentam 4,5 vezes mais lesões no DNA que pessoas que não exercem essa atividade. Este é um dos resultados obtidos em uma pesquisa realizada pelo Laboratório de Mutagênese da Universidade Federal de Goiás, UFG. O estudo analisou o sangue e a mucosa oral de 200 trabalhadores. Estes exames foram comparados aos de um grupo controle, também composto por 200 indivíduos da mesma faixa etária, gênero e estilo de vida, mas que não têm contato com os agrotóxicos. A partir disso, foi possível estabelecer uma relação direta entre as lesões no DNA e a exposição a essas substâncias. Além disso, verificou-se que os danos são maiores quando a coleta é feita no período de pulverização de agrotóxicos nas lavouras. Segundo a professora Daniela de Mello e Silva, do Instituto de Ciências Biológicas da UFG, os trabalhadores que participaram da pesquisa são pessoas jovens e, por isso, as lesões no DNA identificadas podem ser revertidas pelo organismo. Mas a pesquisadora alerta que ainda não é possível saber os efeitos dessas lesões em longo prazo. Para dar continuidade aos estudos, pesquisadores da UFG também investigam se os agrotóxicos afetam o sistema imunológico, com a diminuição das células de defesa, e outra pesquisa buscará relacionar o contato com os agrotóxicos e a incidência de câncer. Os pesquisadores da UFG também coletaram material das mulheres e dos filhos maiores de 18 anos dos trabalhadores rurais. Os resultados mostram que eles também possuem lesões no DNA. A contaminação, neste caso, é indireta. A professora Daniela explica que as roupas de todos na casa são misturadas na hora de lavar e, além disso, muitas famílias moram em fazendas com lavouras ao redor. Até maio deste ano, o governo federal já havia liberado a utilização de 169 agrotóxicos. A aplicação desses defensivos requer a utilização de equipamentos de proteção individual como luvas, botas e avental, o que nem sempre é verificado nas lavouras. Também há procedimentos para a descontaminação do material após o uso. Em outra frente de investigação, no sudoeste de Goiás, pesquisadores da UFG e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o CMBio, observaram lesões no DNA de girinos coletados na região do Parque Nacional das Emas. O índice de dano em animais no interior da unidade de conservação foi de 24%. Fora do parque, onde há grande quantidade de lavouras de soja, a incidência saltou para 48%. Mesmo dentro do Parque Nacional das Emas, onde os danos são menores, a contaminação preocupa, já que se trata de uma área protegida. A hipótese é de que a pulverização aérea leva o agrotóxico para outros pontos. A presença de nitrito na água também indica a presença de agrotóxicos. Lesões no DNA podem levar à malformação do animal, com risco à sobrevivência da espécie. Embora a taxa de analfabetismo no Brasil esteja diminuindo, no estado de Goiás, 1 em cada 4 idosos da cor preta ou parda ainda é analfabeto e mais de 54% da população de 25 anos ou mais de idade no estado ainda não finalizaram a educação básica obrigatória. Os dados fazem parte da PNAD contínua, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, Educação 2016-2018, divulgada esta semana pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa, entre pessoas com 15 anos, o analfabetismo caiu de 6,9% em 2017 para 6,8% em 2018. A taxa corresponde a 11,3 milhões de analfabetos. Essa redução tímida na taxa de analfabetismo deixa o Brasil mais longe de atingir a meta estabelecida pelo PNE, o Plano Nacional de Educação, que previa a redução da taxa de analfabetismo para 6,5% já em 2015. A proporção de analfabetos continua maior entre a população idosa, em especial aqueles que se identificam como pretos ou pardos. Em 2018, 27,5% das pessoas de 60 anos ou mais que se identificaram como pretas ou pardas eram analfabetas, percentual quase 3 vezes maior do que entre idosos de cor branca, que foi de 10,3%. Entre as pessoas de 15 anos ou mais de cor branca, a taxa de analfabetismo foi de 3,9%.
O percentual se eleva para 9,1% entre as pessoas da mesma idade que se identificaram como pretas ou pardas. Sobre Goiás, a PNAD ainda mostra que a população branca estuda em média 1,3 ano a mais do que pretos ou pardos, que a frequência à escola de jovens de 18 a 24 anos cresceu quase 4% de 2016 a 2018, que a rede pública de ensino goiana atende 82% dos estudantes do ensino fundamental e quase 88% dos estudantes do ensino médio regular. Ainda sobre Goiás, a taxa de escolarização das pessoas de 6 a 14 anos de idade está próxima da universalização. Estudantes que desejam ingressar na UFG no ano que vem devem ficar atentos. A universidade anunciou alterações em alguns processos seletivos. Uma das novidades é que não haverá mais verificação de habilidades e conhecimentos específicos para o ingresso no curso de graduação em musicoterapia. Para nos contar mais sobre as mudanças no sistema de ingresso na UFG, a gente convidou o professor Laurence Gonzaga, ele é diretor do Centro de Gestão Acadêmica da universidade. Olá, professor Laurence, obrigada aí por aceitar nosso convite mais uma vez. Bom dia, Ana Fábio, estamos à disposição, é um prazer falar aqui e tirar as dúvidas de todos. Então, professor, quais são aí essas alterações na forma de ingresso na UFG? Então, existem programados para esse ano, logicamente que os editais saem esse ano, mas para ingresso em 2020, né? Então, essas mudanças já estão planejadas, né? Uma delas é que a musicoterapia, o curso de musicoterapia, não terá mais a prova de verificação de habilidades específicas, que é o famoso, conhecido VHCE, né? Esse curso vai entrar no hall de cursos do SISU, então vai seguir o mesmo padrão do SISU, que todos já conhecem, e a outra novidade é que o curso de música, na verdade os cursos de música, o edital vai ser publicado no mês de setembro, diferentemente dos anos anteriores, que saía normalmente em novembro ou dezembro. Então, desta vez, o edital vai ser adiantado, vai sair em setembro, mantendo-se para os cursos de música o VHCE. Então, o VHCE continua para os cursos de música. A outra mudança diz respeito agora a esse processo seletivo de preenchimento de vagas remanescentes na universidade, né? Então, nós teremos esse ano um edital separado para os interessados a ingressarem na UFG via portador de diploma. Então, nós teremos um edital que sairá em julho, né, para o portador de diploma, e um outro edital que já é conhecido, né, que é também para vagas remanescentes, que é o edital de transferência, mudança de curso e reingresso. Esse continua em setembro com os mesmos critérios, né, já conhecidos, baseado na nossa resolução da universidade. Professor, e por que foram feitas essas mudanças? Com relação à música e musicoterapia, né, teve todo um processo avaliativo, né, com relação à entrada de estudantes, né, a melhor eficiência do preenchimento de vagas, né. Então, assim, está tentando, né, aperfeiçoar o processo no sentido de melhor atender aos anseios da sociedade e trazer o estudante para os cursos de música e musicoterapia. Com relação à separação do edital de preenchimento de vagas, isso houve uma provocação, né, do Ministério Público e acabou que teve uma decisão de separar, o judicial, né, de separar esses dois processos, né. Então, houve entendimento do judiciário, né, para que houvesse essa separação e a gente está cumprindo a decisão. Professor, antigamente, né, um tempo atrás, o curso, por exemplo, de arquitetura também tinha essa verificação de habilidades e conhecimentos específicos e agora já é feito a seleção só pelo SISU, né? Essa verificação de habilidades e conhecimentos específicos, ela não é importante, assim, para definir um candidato que já tem um perfil para aquele curso? Sim, inclusive ela é uma avaliação bastante tradicional, né? Praticamente todos os cursos de música, não só no Brasil como no exterior, apresentam esse tipo de avaliação. Mas o que a escola entendeu, né, que o curso de musicoterapia, né, tem uma vertente um pouco distinta dos cursos de música, né? Então já existem outras experiências no Brasil, relatadas por eles, né, em que a musicoterapia participa do SISU sem o VHCE, né, e que tem dado um resultado bastante positivo. Então, baseado em experiências já comprovadas, e logicamente com as discussões que eles fizeram na própria escola de música, né, eles resolveram, né, fazer essa separação. Então, baseado em experiências anteriores mesmo. Tá certo. Mas para os cursos de música não muda nada, né, continua da mesma forma.
a mudança, só que o edital vai ser publicado em setembro desse ano. Uhum. E a seleção pelo SISU continua inalterada, né, professor? Não tem, a princípio não há mudança alguma. Logicamente o SISU toda a normativa, todo o processo é feito pelo Ministério da Educação, né? Então, nós estamos tendo agora o de meio de ano, né? Só que a UFG não entra, né? A gente entra só no de início de ano, mas nós temos que aguardar, né, as determinações do Ministério da Educação. Uhum. Além da seleção pelo SISU, né, professor, a UFG também tem editais próprios aí para ingresso, por exemplo, no curso de Letras Libras, tem vagas específicas dentro do programa UFG Inclui, tem chance para quem é de outra instituição, né, para quem já se formou e quer voltar para a universidade, né, são muitas as possibilidades, né, professor? Então, tem seleção para todo tipo de público que deseja entrar na UFG, não é? Isso, e aí é importante acompanhar o site do Centro de Seleção, né, que é o www.cs.ufg.br, e com relação ao SISU, é o www.sisu.ufg.br. Tem que ficar atento às informações, aos editais publicados, né, para que não perca nenhuma oportunidade. Você já falou aí, né, professor, que no caso da Universidade Federal de Goiás não tem vagas aí disponíveis para esse SISU de meio de ano. Mas o aluno que foi selecionado no SISU do início do ano, pode ser que ele entre agora no segundo semestre, não é? Esse é outro fato importante, né, que todos que fizeram o SISU, né, de 2019, no início do ano, participaram, né, tem que ficar muito atento, especialmente aqueles que foram matriculados no início do ano para o segundo semestre, né? Então nós temos basicamente 12 cursos na Regional Goiânia, temos o de Medicina em Jataí, Medicina em Catalão, que tem ingresso no segundo semestre. Então esses cursos, né, os estudantes que foram matriculados em março, né, fevereiro e março, né, para o segundo semestre, eles devem ficar atentos, porque eles devem confirmar matrícula agora em julho e agosto, depende da regional. Não vou falar aqui a data, porque cada regional tem o seu período para confirmar a matrícula online. Então, o ideal é que todos entrem no site do sisu.fg.br, olhem lá no cronograma quando é essa fase de confirmação de matrícula online. Logicamente, a gente vai fazer uma campanha na época, lembrando as pessoas, lembrando os candidatos, na verdade os estudantes que fizeram matrícula, né, no início do ano, para confirmar, uma vez que não confirmando, essas vagas vão ficar ociosas, elas vão entrar na segunda etapa da chamada pública. Também cada regional vai ter a sua chamada pública para preencher essas vagas que ficaram remanescentes. Por que é feito isso, né? Porque como a matrícula é feita no início do semestre, no início do ano, na verdade, às vezes o estudante, né, ele passa em outro lugar, né, consegue o ingresso em outra instituição e não vem desistir da vaga, né? E acaba ocupando uma vaga que tem outras pessoas que podem ocupar essa vaga. Então a gente faz essa confirmação e deixa um dia, né, para fazer uma outra chamada pública para que haja o preenchimento dessas possíveis vagas que podem ter. Só para esses cursos que têm, logicamente, ingresso no segundo semestre. Tá? Professor Laurence Gonzaga, é muita informação, né, não? É muita. Então, acho que vale a gente repetir, né? Quem está interessado em ingressar na universidade, reingressar na UFG, né? Ficar atento aí aos editais, então, na página do Centro de Seleção da UFG, não é? Perfeito. Acho que esse é o melhor indicativo, acompanhar, ler os editais, ler o cronograma, para que não perca nenhuma data, nenhuma oportunidade de ingressar na universidade. E saiba aí dessas novidades, né, professor? Porque eu acho que isso também vai facilitar a vida do estudante que quer entrar na UFG, né? Com certeza, com certeza. Tá certo. Professor Laurence, diretor do Centro de Gestão Acadêmica da UFG, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui ao programa Intercampus da Rádio Universitária. De nada, Ana Fábio. Muito obrigado e um abraço a todos. Estamos apresentando Intercampus. Você sabia que o rejeito das barragens de mineração poderia ser matéria-prima para a construção civil, com a transformação, por exemplo, em tijolos? Pois é, a Rádio Educativa da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, conversou com o professor da instituição sobre tijolos sustentáveis produzidos com lama de barragem de minério de ferro. Vamos acompanhar a conversa. Olá, pessoal. Eu sou Alexander e hoje no podcast Rádio Ciência vamos falar sobre mineração e práticas sustentáveis a partir da pesquisa. Tijolos sustentáveis produzidos com rejeitos da barragem de minério de ferro, desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa Reciclos, Grupo de Pesquisa de Resíduos Sólidos da Engenharia Civil da Escola de Minas.
Um dos problemas ambientais que cerca nosso dia a dia é a situação das barragens de rejeitos que surgem da prática da mineração, que tem causado mortes e transtornos, por ser um método que gasta muito menos dinheiro para empresas do ramo. Para entender melhor sobre este assunto, vamos conversar com o professor coordenador da pesquisa, Dr. Guilherme Jorge Brigolini, para falar um pouco mais sobre a produção de tijolos do material que iria ser descartado na natureza. O professor Guilherme Jorge possui graduação em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, além de ser doutor e mestre em Ciências de Materiais. Atualmente, é professor adjunto com dedicação exclusiva à Universidade Federal de Ouro Preto e professor nos programas de pós-graduação em Construção Metálica e Engenharia Civil da Escola de Minas. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast Rádio Ciência. Obrigado pelo convite, Alexander. A primeira pergunta que a gente tem aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto. Como é que o grupo de pesquisa Reciclos identificou o material de rejeito de minério de ferro como um material reaproveitável? Bom, Alexander, nós trabalhamos no Laboratório de Construção Civil, de materiais de construção da Universidade Federal de Ouro Preto. O laboratório ele trabalha com o desenvolvimento tecnológico de materiais para a construção civil. Bom, e nesse desenvolvimento, um dos focos é a utilização de coprodutos da indústria. E dentre as indústrias tem a indústria da mineração, né? Como nós estamos na região, nós estamos em Minas Gerais, a gente tem grandes áreas de mineração, dentre elas o rejeito de barragem de minério de ferro. Então temos também de alumina, né, que é a lama vermelha, temos do minério de ferro, temos resíduos também gerados pela indústria de rochas ornamentais, mármore, granito. E dentre esses resíduos, chama muita atenção o da indústria de minério de ferro, dada a sua grande quantidade, né? Então a gente tem um volume muito grande gerado e, ao mesmo tempo, aliado a isso, nós temos um setor da construção civil que também consome grandes quantidades de matéria-prima. Então, por que não aliar isso? O grande consumo de matéria-prima da construção civil com essa geração de resíduos, né, que a gente chama de coproduto, da indústria da mineração de minério de ferro. E com isso já o nosso grupo, vamos dizer assim, acho uns 15 anos, já faz 15 anos que a gente vem trabalhando no sentido de aproveitar esses resíduos da mineração em vários produtos hoje consumidos na construção civil. Dentre eles o tijolo, né, que a gente chama de tijolo sustentável. E estamos tendo bons resultados, né? Sempre aliado o objetivo é consumir, vou usar essa palavra, consumir o rejeito, né? Esse rejeito, esse coproduto, e manter as propriedades do material que vai ser utilizado na construção civil, que é o tijolo. Sim, esse material produzido, que é o tijolo, qual que é a diferença entre o tijolo tradicional de cerâmica e esse produzido pelo rejeito de ferro? Isso é uma ótima pergunta, Alexander, porque você tem várias formas de processar o material. O tijolo convencional ou tradicional utilizado hoje na construção civil é basicamente o tijolo queimado. Ou seja, você demanda uma alta energia, você demanda temperaturas entre 600 a 900 graus para você fazer a queima desse tijolo, que é o tijolo queimado cerâmico. Qual é a diferença do tijolo que nós estamos fazendo? É um tijolo que já se fazia há muito tempo, né, para os nossos, vamos dizer assim, os nossos ancestrais, né? É um tijolo que ele não demanda queima, ele é seco ao sol, é o que é conhecido como adobe. E com isso você não necessita dessa temperatura, né? Para obter essa temperatura você consome carvão, você usa energia, né? E tudo isso numa cadeia de sustentabilidade, isso influencia a geração de CO2, né? Bom, mas a questão é o seguinte, né? Eu tenho um tijolo que é simplesmente seco ao sol, então isso é uma grande vantagem, mas nem sempre eu consigo obter a resistência necessária para que esse material seja aplicado na construção civil. O que é isso, né? Eu preciso de um material que resista a carregamento, peso, eu preciso de um material que tenha durabilidade, né? Esse material ele tem que atender à demanda de ser exposto à luz solar, ser exposto à chuva, né? Degradação.
Bom, com isso, o tijolo, basicamente, especificamente o tijolo sustentável, a gente utilizou uma ativação alcalina. Eu vou explicar o que é isso para facilitar, né? É basicamente um composto químico que a gente coloca, né, nesse material, que já no meio acadêmico, né, no meio científico é bastante conhecido, né, e divulgado como geopolimerização. É um geopolímero. É como se fosse fazer a polimerização, o próprio polímero, que nós temos os polímeros orgânicos, só que nesse caso é um polímero inorgânico. Então, repetindo, eu vou pegar o minério de ferro, não vou queimá-lo, ou seja, não vou gastar energia, vou secar ele, exposto ao sol, vou secar aí na temperatura ambiente, e para melhorar a sua propriedade mecânica, as suas propriedades resistência a peso, durabilidade, eu vou colocar um produto químico que a gente chama de ativação alcalina, e com isso a gente consegue obter resultados bem interessantes. De tal forma que eu evito o consumo de energia e a gente se aproxima bem das propriedades que um tijolo cerâmico queimado, por exemplo, teria. A partir dessa prática, professor, sustentável, qual seria o retorno financeiro e socioambiental positivo com o grande número, principalmente aqui em Minas Gerais, de barragens que a gente tem? Bom, vamos dizer assim, né? Tudo que a gente consegue de deixar de jogar em barragens, em aterros, já é um grande ganho. O que é muito discutido, né, por pesquisadores, o que é muito discutido pelas empresas que geram esse coproduto, que é o resíduo, e vão produzir materiais para a construção civil, é qual o custo, e não digo custo só financeiro, mas o custo energético para o processamento desses materiais. Eu posso tirar um material da barragem, mas o tanto de energia que vai ser gasto vai inviabilizar, vamos dizer assim, em questões sustentáveis, a aplicação desse material. Daí a importância da pesquisa. A gente tem que trabalhar com custo financeiro, com custo energético e ainda atender as propriedades, as demandas para esse material. Então chama a atenção da importância da pesquisa, porque a gente trabalha com todos esses parâmetros, né? Agora, respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva, sim, é possível, né? É possível gerar renda com a utilização desse resíduo. O que tem que ficar muito claro é que a construção civil, ela tem uma dinâmica, né? E essa dinâmica, cada vez mais, vamos dizer assim, ela tem uma velocidade, né? Uma velocidade muito grande. As coisas estão mudando, as edificações estão mudando, né? Hoje você precisa de um material que tenha, além de resistência mecânica e durabilidade, eu preciso que ele tenha conforto térmico, conforto acústico, aliado tudo isso a custo. Então todos esses parâmetros são trabalhados e não existe vamos dizer assim, não existe uma fórmula pronta. São parâmetros que têm que ser trabalhados para cada realidade. Mas sim, é possível você ter geração de renda, né, geração de empregos, a partir do beneficiamento, do processamento desses resíduos e da produção de materiais de construção civil a partir deles. Professor, por que essas práticas sustentáveis, principalmente a partir dessa produção, né, como a gente está falando aqui agora, elas não são utilizadas pelas grandes empresas mineradoras no Brasil? Bom, isso está acontecendo, né? Aos poucos isso está acontecendo, né? A gente vê nos noticiários a preocupação que se tem, né? E cada vez mais a gente ouve isso, né? Do risco que a barragem está trazendo para a população. Então isso cada vez mais está sendo explorado, né? A utilização desses materiais. Aliado isso também, veja bem, eu não sei se o telespectador sabe disso, mas, além do tijolo, nós temos também materiais produzidos com cimento, né? O que é o cimento? O cimento é aquele saco que você compra de 50 quilos no depósito de construção, e esse material produz um outro material que a gente chama de concreto. Então, grande parte das estruturas que nós temos são feitas de concreto. E tem um fato muito curioso, que o concreto hoje é o segundo material mais consumido no mundo. O segundo material mais consumido no mundo, e perde apenas para a água. Então, o volume é imenso. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a construção civil ela demanda uma quantidade assustadora de matéria-prima.
Então, quando se pensa em utilizar algum tipo de resíduo, a construção civil é uma opção muito interessante, porque ela demanda uma quantidade muito grande. Então, dada essa quantidade, existe, né, um esforço muito grande de aliar um volume imenso que é produzido na indústria da mineração num outro setor que consome uma quantidade muito grande, né, que é o setor da construção civil. Esse projeto ele tem alguma continuidade e tem alguma empresa, alguma instituição a mais que está interessada na continuidade desse projeto, no andamento dele? Bom, nós temos vários projetos, né? Como eu comecei dizendo, nós trabalhamos com vários materiais aplicados à construção civil, dentre eles utilizam vários coprodutos da mineração, né? Os rejeitos, né? Especificamente o rejeito de barragem de minério de ferro aplicado para esse tijolo, a gente pensou em uma forma de produzir um tijolo que tenha uma aceitação na construção civil com uma tecnologia simples, né? De tal forma que se você, hoje, o Alexandre, quiser fazer, você consegue fazer sem demandar grandes equipamentos, né? Grande investimento. No caso específico do tijolo, né? Do tijolo sustentável, é uma tecnologia que demandou muita pesquisa, evidentemente, para poder entender, né, como fazer, mas ao mesmo tempo não demanda grandes equipamentos, ou seja, não demanda uma grande indústria, uma grande empresa para a execução desse projeto. Então ele foi pensado nesse sentido, para atender a comunidade, para atender, vamos dizer assim, um processo de mutirão. A comunidade ela se organizou e quis produzir o tijolo para aplicação na própria comunidade. Sim, mas existe algum financiamento? Bom, grande parte do financiamento da nossa pesquisa ainda vem dos órgãos de fomento, como FAPEMIG, CAPES, né? Sim. A universidade também. Só seria possível isso se tivesse a universidade. Sim. Né? Evidentemente, porque os laboratórios são mantidos pela universidade, as bolsas de iniciação científica são mantidas pela universidade. Então, isso é possível por investimento da universidade, dos órgãos de fomento como o CAPES e CNPq e a FAPEMIG. Bom, mas também existe interesse das indústrias locais, né? Então, nós temos indústrias da mineração que, sim, elas têm convênio com a universidade. Elas fazem um convênio e há um investimento, evidentemente, né, nessa pesquisa e cada vez mais esse interesse está surgindo, né, está crescendo. Sim, o grupo de pesquisa, quantas pessoas que compõem? Existem muitas pessoas envolvidas nesse projeto? Existem, né? Existem bastante alunos, né? Nós temos alunos de pós-graduação, por volta de 15 alunos de pós-graduação, alunos de doutorado, alunos de mestrado. Nós temos alunos de iniciação científica, que são alunos da graduação. Devemos ter por volta de seis alunos, né, atualmente. E 3 professores da engenharia civil. Obrigado, professor Guilherme Jorge, pela entrevista. Nós que agradecemos pela oportunidade. Com a supervisão de radiojornalismo de Glaucio Santos e trabalhos técnicos de Cimei Gonderim, o podcast Rádio Ciência fica por aqui. E se você curtiu o episódio de hoje, confira outras produções no site radiofop.br ou acesse as redes sociais da Rádio FOP Educativa, no Facebook Rádio FOP e no Instagram @RádioFOP. O Intercampus de hoje fica por aqui. Os trabalhos técnicos foram do Murilo Cavalcante. Obrigada pela audiência e até amanhã.